Olá, eu sou Adriana Saman e hoje eu estou aqui em mais um episódio do NunaCast para conversar mais uma vez com a Cíntia Batistel Martins, que é sócia da Espaço Italínia, um conceito de móveis planejados inovador que chega no desejo do cliente de uma maneira que o cliente tenha acesso a esse produto e, ao olhar esse projeto, fique absolutamente satisfeito. Eu não estou falando isso para agradar a Cíntia que está aqui, mas que estou falando porque, como cliente, estou muito satisfeita e nós vamos entender um pouquinho por que a gente fica assim tão feliz com os produtos. Cíntia, tudo bem com você? Tudo bem, Adriana, um prazer estar aqui de novo. É muito boa essa nossa conversa. Você como minha cliente, né, como parceira, a gente fica muito feliz em poder participar aí desse podcast aí, que é muito bacana. Eu também fico feliz, agradeço também você acreditar aqui no nosso projeto, né? Sim. É difícil porque o diálogo é sempre um lugar subjetivo das entrelinhas, né? No mundo de resultados, que a gente precisa sempre converter uma coisa na outra, faltam espaços, né? Para a gente abrir um diálogo, mas a gente insiste porque não é só de produtos e serviços, né? É importante entender um pouquinho o que faz aí o dia a dia chegar naquilo que o cliente quer, que vocês querem como empresa, enfim, entender um pouco o movimento do mundo, nas tendências de decoração, naquilo que pode agradar mais, a origem das coisas. Sim. E nós vamos falar um pouco disso hoje. Bom, vamos lá. Tá? A nossa conversa anterior foi um pouquinho voltada para o mercado imobiliário, mas hoje eu quero entender um pouquinho de decoração, arquitetura de interiores. Vamos começar por aí, né? Tá. Você tem ali o teu showroom, né? Como é que ele surge? Como é que ele brota ali no meio da loja? Então assim, o showroom ele precisa estar lá para o cliente poder ver, né, e apalpar, digamos assim, o que a gente está vendendo. Então assim, o showroom, primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que ter a maioria dos nossos produtos, do que a gente oferece para o cliente, a gente precisa ter ele exposto ali no showroom, né? Então, por exemplo, eu tenho showroom hoje, mas eu já vou ter que mudá-lo. Por quê? Porque agora em março a gente teve uma convenção da Italínia, que a cada 2 anos eles fazem um grande lançamento de cores, né? De acabamentos. Então eu preciso ter o meu showroom atualizado, né? Então assim, a gente começa a pensar por aí, né? Então eu preciso colocar essas cores novas, eu preciso colocar esses acabamentos novos para o meu cliente poder vir aqui e poder ver, né, de uma maneira prática, né, o que a gente oferece, né? E aí vem depois o conceito, né? O que a gente precisa atualizar aqui? O que está, né? Qual que é a tendência, né? Hoje e daqui mais uns anos, né? Porque eu tenho que... O meu showroom, às vezes, fica lá 2 anos, né? Sim, então, assim, TV um pouquinho para... para ele estar sempre nesse período que eu vou ter ele lá, ele estar sempre atualizado, né? Então, aí há um estudo, né? A gente tem a equipe, né? Que hoje eu tenho designs de interiores, tem arquitetos que trabalham ali na minha equipe. Então, eles vêm trazer, né? Então, assim, aí é isso, né? É um mix prático do que a gente tem para vender com novas tendências, né? E deixar o ambiente bonito, né? Atrativo para o meu cliente, né? E uma curiosidade que eu sempre tenho, assim, né? Como leiga, claro que a gente está no mercado imobiliário, está sempre olhando, mas principalmente quem não é da área de arquitetura de interiores, a gente sempre é pego de surpresa. Como é que você acha que surge uma tendência? Então, por exemplo, Casa Cor do ano passado, tudo absolutamente orgânico, arredondado, as cores completamente dentro do Pantone, do marrom, do pastel, do bege, dos terrosos, né? Então, assim, para ser bem sincera, a origem disso, da onde, quem que começa? Isso realmente eu não sei te dizer. Mas assim, há, né, vários movimentos, né, na área, né, que eles vão pesquisando. Eu não sei quem que começa isso, né? Mas, por exemplo, a Italínia, ela escuta muito, né, os arquitetos, né? Muita viagem, muita feira, né? Então, para captar realmente essas tendências, né? E aí fazer os lançamentos, né? Agora, da onde surge? Então, hoje, por exemplo, vamos dizer que hoje, assim, a gente está buscando cada vez mais, assim, a pegada natureza, né? Essa coisa. Por isso essas cores, né, que você acabou de falar, né?
tons da natureza, né? Tons da terra, das árvores, da floresta, dos troncos, né? da das areia, pedras. Então isso está muito, muito em alta, né? Essa questão da sustentabilidade, né? Vamos procurar usar materiais mais naturais, né? Então aí vem daí desse movimento, né, do mundo, digamos assim, em buscar, né, essa conexão, né, das pessoas com a natureza, né, já que a gente está vivendo num mundo tão, né, doido, né? Mas em contrapartida, por exemplo, agora eu acho que ainda tem, mas, por exemplo, tendências principalmente de cozinhas industriais. Sabe? Essa pegada, é uma tendência hoje. Mais urbana, então também tem, sabe? Então assim, mas, então, da onde vem, inicia, eu acho que é isso, desse movimento. Eu acho que no fundo deve ser uma variável de conhecimentos, isso, né? Um pouco ali do pessoal, da própria, como é que fala? Moda, isso. Aí entra um pouco da psicologia, gente que estuda o comportamento humano, gente da sociologia, gente da arquitetura, com certeza, das artes plásticas. Eu acho que é um mix deve aí ser um mix de coisas, tudo, né? Assim, que sabe? vão emergindo, né? E alguém fala, isso aqui vai ser tendência. É porque é engraçado, né? Da onde que surge, né? Porque que, né? De uma hora para outra, porque né? às vezes você fala assim, não, agora nós vamos falar de linhas retas, tudo branco, com um friso prateado. E da onde, né? E agora, assim, eu brinco um pouco que eu acho que essa tendência de agora parece a casa dos Flintstones renovada, assim, sabe? Parece que assim, se os Flintstones morassem em 2025, a casa deles seria exatamente como estava na Casa Cor. Né? Pedra, mas tudo dentro de um padrão, né? Claro. De qualidade ali. A Casa Cor começa agora em junho, né? Eu tô louca para ir lá para ver qual que é o que vai ter tá de novidade. Mas assim, não muda muito. A gente já sabe, né? Que nem eu demora também, né? Acho que uma tendência ela demora aí uns 10 anos para passar completamente, né? Não vem nada muito disruptivo de um ano para o outro, né? Não muda muito, ainda mais porque, assim, no meu caso, no nosso ramo, como são móveis planejados, para você ter na tua casa no mínimo uns 10 anos, 15 anos, até 20 anos, então, né, você não pode... infeliz, né? Imagina você de um ano para outro mudar tudo, né? Então aí você quer arrancar os teus móveis da tua casa. Então ainda bem que é uma coisa assim mais a longo prazo, né? É que nem quando eu abri a loja, né? Estava muito em alta o ripado. Verdade. E aí durou um tempo. E ainda tem muito cliente que quer o ripado. Apesar de ter diminuído bastante, agora é uma linha mais lisa, mais reta e tal, né? Mas ainda tem, então assim, eu tenho a loja já há 6 anos e ainda o ripado ainda continua, né? As pessoas aceitam ainda e querem o ripado. Porque acho que demora também um tempo entre a nova tendência entrar, né? E você se desprender do que foi lançado, o consumidor ele demora um pouco mais, né? Para mudar esse canal. Sim. Mas uma coisa que eu acho que é sempre permanente, isso eu percebo até como consumidora, né? De algumas coisas, que a cor é sempre um lugar difícil, né? É um lugar de susto. Então, assim, se você tem ali os padrões, e a gente sempre olha nas lojas, né? A gente sabe que a Todeskine tem mais padrões, Italina menos, mas nem por isso deixa de oferecer o azul, o verde, o rosa, né? O róseo, sei lá. E existe essa resistência. Por que será que as pessoas têm isso com a cor, né? É isso, eu acho, assim, porque assim, o mais atemporal, o mais neutro, você, querendo ou não, você vai conseguir conviver com ele mais tempo, né? Então, assim, as pessoas têm medo um pouco de abusar um pouco da cor. Que nem tem a ver com um cansaço? Tem, eu acho que sim, tem sim, acho não, com certeza. Móvel azul escuro, ele cansa mais do que um móvel... Fendi, por exemplo? Eu acho que cansa mais. Apesar de ser que nem a gente tem uma opção de cor que é o azul petróleo. Ele está muito em alta agora para cozinha, principalmente para cozinhas. Sim. A gente vende bem, mas ainda o neutro ganha, entendeu? Porque realmente as pessoas têm medo um pouco de cansar da cor escura, né? Do mais, né? Então, assim... hoje, por exemplo, há uns anos atrás também, a Italina tinha na paleta de cores dela amarelo, vermelho, tinha um Tiffany, assim, um verde água, sabe? Logo que eu entrei. Mas saiu de linha, porque realmente não tinha saída. Mesmo que fosse uma tendência. Até eu estava conversando com uma corretora amiga minha, ela estava me mostrando uma casa lindíssima. Enorme, a casa num condomínio fechado. E está com uma grande dificuldade de vender, porque a casa é toda mobiliada,
com cores assim, Fortes. A cozinha tem amarelo, tem vermelho, no quarto tem roxo, tem não sei o quê. Aí ela falou, eu vou ter que me desfazer, vou ter que... Dos móveis, vai ter que tirar os móveis que são funcionais, porque não vende em virtude das cores. Apesar do cliente ali no potencial, digamos, novo proprietário, ele podia, né, ter essa visão, vou tirar tudo e vou pôr... Mas já cria uma resistência. Falar... Então, assim, aí as cores estão muito ligadas com a questão do ambiente em si, né? Que nem, por exemplo, numa sala, né? Você vai usar tons mais neutros, você pode combinar com um tom marrom, né? Ou nos próprios acessórios, ou nos móveis, você pode trazer a cor, né? Sim. E deixar os planejados preservados, né? Mas você pode jogar alguma coisa que está hoje, por exemplo, esses tons terrosos, eles estão em alta. Então, você pode colocar alguma coisa, né? Para até dar mais um aconchego, assim, né? Uma coisa mais... E também um ar de sofisticação, assim, porque o escuro, né, um amadeirado escuro, ele dá mais um ar de sofisticação, assim. Então depende do que você quer. Um banheiro, por exemplo, já você não usa uma cor muito escura, porque geralmente são ambientes menores também, né? Senão fica muito contido ali, né? Claustrofóbico, então, né, você usa o claro, né? Para dar aquela amplitude, né? Um quarto, por exemplo. É legal você colocar cores mais frias, assim, um cinza, de repente um azul clarinho, que te traga tranquilidade, relaxamento, né? Tal. Você vai fazer um home office, você não vai pôr uma cor muito né, forte. Então também uma cor mais clara, esses tons mais frios que te ajudem na concentração, né? Que te ajudem te acalme, né? Então, assim, tem tudo isso. Mas acaba sendo, no fundo, cores mais neutras, né? E aí a gente vê também um resgate, né? Principalmente de um tempo para cá, desses móveis tradicionais, esses móveis de família, repaginados na tecnologia e vamos dizer, no modo produtivo dos móveis modernos. Sim. Então, principalmente nas cozinhas, né? A gente tem aquelas referências daquelas cozinhas americanas ou até as cozinhas de Toscana ali da Itália, com detalhes e puxadores, e que são cozinhas que hoje a gente vê essa repaginação, né? O cliente olhando para isso e falando assim, eu quero isso para mim, né? Linhas menos retas, menos contemporâneas. Isso é real? Isso acontece? As pessoas a gente vende muito bem. A gente tem uma linha que a gente chama de provençal ou colonial, tem gente que chama de colonial, que é isso, que remete a essas cozinhas americanas, essa coisa, né, que nem você falou, mais antiga, assim, sabe? Essa coisa. E vende muito bem, sabe? No entanto que agora, esse lançamento que a gente teve, foram lançadas mais 5 cores. Tudo dessa linha provençal. Então sinal de que tem aí a procura é grande, porque a gente tinha 3 opções de cores. Agora nós temos, acho que entrou mais uma, 2... entrou mais umas 4 cores, assim. Então, por quê? Porque e faz tempo já também. Isso já faz alguns anos que ela se mantém e eu percebo, assim, na loja, a gente vende muito cozinha, né? A cozinha é o ambiente que a gente mais vende. Ele está aumentando a proporção das cozinhas coloniais, digamos assim. Tem uma que nem com os puxadores, tem puxadores que remetem a ser uma coisa mais antiga, sabe? Então, isso sai bem também com esse tipo de cozinha. Então, essa combinação, assim, é bacana, fica bem bonito. E aí a gente nota também, aí puxando um pouquinho para as novas plantas, né? Você tem hoje quase 90% dos empreendimentos com essa cozinha integrada, que é aparente. Então, a cozinha passa a ser um objeto de ambiente, de decoração, que já não é mais só ter o armário para guardar as coisas. Ele precisa estar numa vitrine que combine com o resto da... Isso é real? É real. Ela passou, ela parou de ser só funcional. Né? Ela passou a ser o coração da casa, principalmente nesses ambientes que você é integrado. É integrado. De qualquer lugar. Que é 90% e mais até % desses imóveis novos, eles são integrados, não adianta. Então, assim, então as pessoas querem deixar a cozinha, além de funcional, né, com uma estética bonita, que combine, que integre, né, com a sala, né, porque você vai estar recebendo, né, os teus amigos, a tua família. Então, assim, precisa ter uma harmonia, né? Então, a cozinha passou a ser um ambiente lugar de super vitrine, né? Importante para você ter ali, né?
um lugar estético que você olha e fala assim, nossa, tá bacana aqui, chama atenção no restante, né? E por mais que você use, né, tem famílias que não usam tanto a cozinha, mas tem famílias que usam bastante. Mesmo assim, elas querem, né, uma cozinha bonita, além de funcional, uma cozinha bonita, assim. E o gosto estético, ele muda, vamos supor, com a diferença de público? Por exemplo, os mais jovens, aí a moçada da minha idade é ótima, hein? Vamos puxar a sardinha aqui, né? Por 50 mais. Então, o pessoal da minha idade, ou os mais velhos. O que muda? Você ali no teu balcão, olhando para esse cliente, o que eles trazem de diferente, dependendo do... Normalmente os mais novos, eles querem uma coisa mais moderna. Por exemplo, eu nunca vi, acho que dessas cozinhas provençais, por exemplo, é um público mais velho que gosta, que escolhe, sabe? O mais novo, ele quer uma pegada um pouco mais moderna, mais contemporânea, sabe? Com essa pegada industrial. A gente faz bastante cozinha com alguns detalhes com a serralheria, sabe? Que é aquelas que você prateleiras não tem portas, você já pega direto ali com aqueles detalhes em ferro, assim, sabe? Então, assim, isso é o pessoal mais jovem, ele gosta um pouco mais, assim, dessa questão mais contemporânea mesmo, assim, sabe? Sim. E os mais velhos, eles querem, assim, mais a funcionalidade. Por quê? Porque a mulher que vai refazer a cozinha dela, ela já está super ali acostumada com onde que ela vai pegar as coisas, onde é que ela vai guardar, né? Ela tem que ter isso aqui perto do fogão. A logística dela na cozinha já está muito definida, né? Sim, muito definida. Então, ela foca mais, o que é mais importante ali para ela é essa funcionalidade. Sabe, a praticidade dela, dessa logística dentro da cozinha. Não tanto, claro, a estética, né? Ela quer uma cozinha bonita, nova, mas ela se preocupa mais, o foco dela é a funcionalidade, né? E eu penso também que essa coisa do industrial, né? Esses aramados, essa coisa dos metais... Enquanto você estava falando, estava me ocorrendo, né? Primeiro que é uma moçada que é muito imediatista, né? Então já quer pegar, resolver. E acho que nós estamos vivendo um tempo também de louça, de talheres, de detalhes, né? Que passaram a ser de lugares funcionais para lugares muito decorativos. Então, se você pegar conjuntos de pratos, de copos, as cerâmicas estão muito lindas, né? Você encontra coisas muito legais que valem a pena estar expostas, né? Sim. Antigamente era tudo branco, né? Prato era branco, a travessa era branca ou de vidro. E hoje essa indústria, né? Desses acessórios, dos pratos, eu acho que muito também do advento desses programas de culinária, gastronomia, dos chefes, né? Tá muito em alta. Então, vamos empratar, né? Ou as travessas. Isso não tem como, né, Cíntia? Você não colocar isso como item de decoração, né? Claro. Aquela fruteira bacana, que é assinada por um artista tal. Agrega, né? Agrega, e assim, todos os nossos projetos, quando a gente faz o projeto e faz o render, né, que é aquela imagem, né, para apresentar para o cliente, a gente sempre faz uma mesa posta, né, faz uma decoração para valorizar, né? O verde também, a planta, eu sempre falo para eles, assim, colocar também bastante a presença de plantas, né, nos ambientes. De planta nos ambientes. E da vida, né? A planta, então, isso é uma coisa também, isso é uma tendência. Você trazer um pouco do externo, né? Da natureza, digamos, para dentro da tua casa com plantas, com, né, folhagens, enfim, às vezes flores. Até uma fonte com uma água correndo, né? Isso é uma tendência, assim, também. Mas voltando às louças, é uma variedade, né? Que se fala assim, meu Deus, muita coisa. Eu queria ter um para cada hora do dia, né? É muito, Então, assim, e aí, bem isso. Essa questão das pessoas integrar a sala com a cozinha, essa questão que as pessoas estão cozinhando. Eu acho que não era antigamente era só a mãe que... e era uma coisa meio que por obrigação, né? Não, tem que alimentar o povo, então vamos lá, faz a panela de arroz, de feijão, uma verdura, E acho que com essa... Primeiro que assim, com o advento todo mundo trabalhando fora, né? Cozinhar virou um prazer, né? Verdade, E acho que e ainda mais com o home office agora, que deve ter uma história do home office com esses móveis que chegaram aí também. Você também cozinha por uma necessidade, você não está saindo para almoçar num quilo, num restaurante. Muita gente que tinha restaurantes em volta do trabalho
são obrigados a cozinhar em casa. É verdade. E para você cozinhar, você tem que aprender a cozinhar. Sim, E aí isso te empolga de alguma maneira, né? Sim, sim. Você já quer uma faca diferente, você já quer instrumentos ali bacanas, você quer uma panela. E você, poxa, o dinheiro que você não gasta com, né? Você pode investir em objetos para casa que são mais legais, né? Eu nunca vi nunca vi antes, assim, essa coisa de panelas, das grifes de panela, né? Sim, hoje as pessoas valorizam. Você tem lojas, né? Que vendem isso assim como não tinha antes. Era aquela panela do centro da cidade, só ia lá, o Rochedo, né? Aquela marca e acabou. Agora não, você tem panelas importadas e tal, que compõem a decoração, né? Bem isso. Taças e coisas que vêm de fora. Então, a gente, né, vai percebendo um pouco a mudança, né? Da relação das pessoas com esses objetos, né? Com a casa, né? Com os objetos, com tudo, né? Eu acho que, assim, o lar hoje, ele se tornou, assim, um lar... quer dizer, sempre foi, né? Mas, assim... até os jovens, eles estão resgatando isso, assim, sabe? Essa coisa do lar, do aconchego, de ser feliz dentro de casa, né? De dar bastante identidade. Isso, E aí tem uma polêmica, aí assim, uma coisa que eu penso, né? Porque mesmo a marcenaria, né, em fábricas que têm nomes, né, como vocês têm, outras fábricas de muito tempo, uma linha produtiva, né, fabril de uma marca, não tem como você também fazer um produto absolutamente personalizado. Você vai criar algumas linhas. Sim, sim. E como é que vocês trabalham essa questão, né, de uma linha de produção que é funcional, que é bonita, mas com essa personalização? Porque eu acho que são dois pilares que estão ali, né? A gente, assim, a gente não é uma marcenaria, então a gente não consegue fazer 100% sob medida. Hoje a gente já consegue quase editar, né, quase tudo, assim. Mas tem coisas que a gente ainda não consegue fazer. Mas essa personalização, assim, o que a gente trabalha bastante, assim, é a questão da necessidade mesmo do cliente, né? Vamos falar não só de estética, mas assim, armários, por exemplo, antes não tinha, você não tinha iluminação dentro do armário, né? Então, assim, a gente estuda muito, por isso que é importante o cliente ir até a loja, a gente conversar, entender como é o dia a dia dele, qual é a rotina, quais são as necessidades, o que ele valoriza ali dentro do projeto, dentro daquele ambiente, para a gente poder fazer um projeto personalizado, dentro daquilo que a gente tem na linha de produção. Então, assim, hoje a gente já consegue, a Italínia também lançou as formas arredondadas, então a gente já consegue, né, fazer algumas coisas diferentes, assim. Mas a personalização, então, assim, é mais a questão do dia a dia do cliente, que a gente precisa entender. Sim. Né? O gosto dele, né? Que cor que ele quer, o que ele quer, e o que ele está disposto a investir. Isso também é uma coisa importante, porque o céu é o limite, né? A gente consegue fazer um projeto lá, uma cozinha lá de 10 mil reais, eu posso fazer o mesmo tamanho de cozinha por 30, né? Assim, digamos. Então, assim, aí a gente precisa entender também isso, quanto que ele está disposto a investir. Então, tudo isso a gente faz um conjunto de informações para aí sim fazer o projeto, né? Então, que mais assim que a gente... Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, tem isso também. E eu sempre, assim, com a mudança, né, dos mobiliários e quando a gente tem chance de visitar museus, na Europa isso é muito comum, né? Você vai lá no Museu da Arquitetura Europeia e você vê objetos completamente em desuso. Então, se a gente for pensar na nossa cultura também, que é muito importada da europeia, né? Desde a colonização do mobiliário, então você tem itens como penteadeira, que já não existem mais, né? Ninguém mais fala penteadeira, né? Mas a gente faz a penteadeira numa versão moderna. Então, ou assim, se você for pensar, né, em São Paulo a gente chama de bidê, que é aquele outro lugar. O bidê aqui é o criado mudo, né? Que a gente agora, nem pode falar mais criado mudo. Agora é mesinha de apoio, de cabeceira. Isso. Mas que também, enfim, né, tem essas mudanças. A gente tinha outro objeto chamado escarradeira, que lembra disso que tinha? Sim. Que chega a ser meio nojento até, né? Mas era um objeto que o pessoal fazia até em porcelana fina. Sim. E tinha outro dia eu fui olhar para isso, né? E aí tem até umas, como é que fala? Umas caras feias, assim. Tem todo um lugar simbólico desse objeto. E se a gente for pensar ali em vários... mesmo lava-pés, né? A pessoa chegava da rua, tinha aquela bacia com aquela... Quer dizer...
o mobiliário ele é muito a tradução da transformação da sociedade. E eu vejo algumas coisas caindo por terra. Por exemplo, um roupeiro. O que está deixando de existir nesses móveis que a gente costumava usar? Olha, você sabe que acho que não está deixando de existir muito. Ele está mudando a cara dele. Que nem a gente falou da mesa de apoio ali. Da cabeceira. Da cabeceira. 100% dos projetos que a gente faz de quarto tem a cabeceira. Tem a cabeceira. A mulher, ela quer ter a penteadeira dela numa versão mais moderna, com um espelho, com LED, tem alguns que a gente faz as gavetas e na parte de cima tem vidro para ela poder já identificar o que ela vai... Sim, as joias, as bijuterias, o anel, maquiagem, enfim... A escrivaninha, né? Também era uma escrivaninha. É uma mesa ali de estudo, não, se né? você for pensar, né? Escrivaninha vem de escrever, né? Que as pessoas já não escrevem. A meninada agora é computador, mas mas ele computadezeira, não escrivaninha. Aí ele precisa ter um lugar ali para apoiar o computador, o notebook dele ali para fazer uma tarefa de escola ou, né? Enfim. Então tem coisas ainda que mantém, né? Que nem você falou, roupeiro, né? Não tem como, né? Precisa ter o cabideiro. Tem o toalheiro, lembra? Sim, lugar para colocar só toalhas. A gente faz também muito quando tem um espaço no corredor da casa, ou a gente faz esse lugar de toalhas, guardar os lençóis, guardar as toalhas, as colchas, as mantinhas e tudo mais. Então assim, continua, né? Porque as coisas, mas de uma maneira moderna, que nem a gente põe uma luz dentro de um armário, né? Um cabideiro com LED para a pessoa poder enxergar à noite melhor, a roupa. Né? Então esses dias a gente atendeu um casal que ele não queria, o marido não queria colocar o LED no cabideiro, né? Um cabideiro com LED embutido. Porque ele achava desperdício, não tem necessidade. Aí ela falou, Aí a mulher falou, você acorda às 5 da manhã para ir trabalhar, aí acende a luz do ambiente do quarto, eu acordo. Ela falou, não, eu quero pôr o LED aí, ninguém vai me acordar. Ele acende a luz para abrir o guarda-roupa para escolher a roupa dele do dia. E ela falou, não. Aí acabou fazendo com o LED. E evitou o divórcio desse casal. Então, assim, são coisas assim que continuam, mas de uma maneira mais, né, diferente, moderna, mais prática, sei lá. E eu vou pensando em perguntas assim, e na tua mesa ali, né, qual que é o ponto mais comum de conflito, assim, principalmente num casal? Os dois vão fechar um projeto. O que pega para um que para o outro é entendido de outra maneira? O espaço do armário. Espaço. Mulher que precisa muito mais. Tem uns que são bonzinhos, eles entendem que eles têm menos, que eles têm menos coisa para guardar, né? Mas isso é uma coisa que faz bastante. Mas assim, o marido quer o mesmo espaço que a mulher. Tem uns que querem, aí ela falou, não, né? Não tem como. Eles se sentem, né, assim, um pouco prejudicados, né? Em ter menos espaço. Deixa eu ver aqui mais, assim. Puxa, agora não vem nada assim É isso, assim? Sim. E a coisa dos sapatos? Para mim é sempre um desafio. Aonde guardar os sapatos? Mas a gente principalmente as mulheres que não tem mulher com menos de 20 pares de sapato, assim, né? Mas tem as sapateiras, né? Que a gente faz com um sistema de gaveta, só que obviamente não tem a parte da frente, assim, né? E que a gente chama de prateleiras deslizantes, né? Então tem uma corrediça, e aí você puxa ela e ali estão todos os sapatos, né? Então isso é bem legal, assim, bem prático, né? E isso, né, com certeza as mulheres precisam de bem mais espaço que os homens, né? Temos exceções, mas a gente sabe que a mulherada gosta de comprar um sapato, né? E é sempre um desafio guardar os sapatos, né? Mas, então isso, assim, eu acho que agora no momento veio essa questão só mais de diferença de armário, mas a mulher sempre quer mais, ela acha sempre o homem... Ele pensa, é insuficiente, ele mais pensa espaço. mais um homem mais pragmático, né? Então ele pensa ali quanto mais coloca coisas, mais alto vai mais gastar. Então ele acha que tem muita coisa ali que não é necessário, né? E aí a mulher precisa abrir mão de alguma coisa. Mas enfim, né? E falando assim um pouco de tendência, eu falei um pouco da iluminação, né? A iluminação é uma coisa que está bem importante na movelaria. Dentro dos móveis. Cozinha, por exemplo, você não faz mais uma cozinha com aqueles armários superiores sem a fita de LED embaixo, sabe? Para você poder ter visualizar a tua atividade. Ali, né? O preparo da comida, você vê bem a
cor da comida, o corte, o aspecto, né? Então, assim, cozinha e quartos, não só. Então, assim, o LED entra, né? Principalmente o LED, ele entra como estético, assim, né? Em muitos ambientes, né? Por exemplo, uma cristaleira, né? Claro, tem também a questão da visualização, assim, né? De você conseguir enxergar melhor as coisas dentro, mas é mais um apelo estético, né? Um painel de TV com LED atrás. Então, assim, tem muita questão da estética, mas tem muita questão da funcionalidade mesmo, assim, né? E me conta outra coisa sobre imobiliário, né, versus tendência de moradia. Você entende que os jovens, né, faz um tempo que eles estão migrando da cama de solteiro, isso é real? Para a cama de viúva, para a cama de casal? Sim, então, assim, o menino atingiu lá os 14, saiu da infância. Isso é uma regra ou não? Não é regra, mas a tendência eles querem cama de casal. De casal. Ou no mínimo a viúva. Porque ou leva uma amiga para dormir em casa, então daí já começam a namorar cedo, que daí já leva a namorada, já dorme em casa. Então, assim, a tendência, e pelo conforto também, né? Se o quarto tem espaço, a maioria quer uma cama maior. O solteiro tá diminuindo cada vez mais nos projetos. Mas, claro, existem também os apartamentos que são mais compactos, né? Sim, que não tem espaço, né, então, colocar. Mas se você tem espaço, claro que eles preferem a cama maior. Mas a gente atende muito, né? O público que a Italínia atua muito, né? Um apartamento ali de entre 80, 130 metros quadrados, mais ou menos. Então, eles são mais compactos, né? Os quartos, tem 3 suítes, mas são 3 suítes meio pequenas. Que ali cabe uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma bancada. A bancada, a maioria precisa ter essa bancada de para várias estudo, coisas, né? Então, assim, a vontade, né, é maior, mas assim, a tendência é cada vez mais sair a cama de solteiro e entrar essa cama de viúva ou de casal, uma cama maior. Olha, nossa, uma coisa que é bem legal, assim, também, que é uma tendência que está bem forte, assim, é a questão das portas, as portas de passagem. Elas estão camufladas, digamos assim, mimetizadas, sabe? Tipo, você, por exemplo, você tem uma sala, né? Aí você coloca um painel bacana, de madeirado e tal. E você olha para esse painel, você quase não percebe a porta do lavabo. Por quê? Porque ela está integrada. Ambientes disfarçados, assim. Isso, Como existia antigamente? Você tinha um armário no quarto e uma das portas ia para o banheiro. Isso, a gente fez esse... Agora, entregou uns dias atrás um projeto que foi assim também. Ela queria como se parecia um armário, só que abria... E daí tinha e isso é uma coisa também, uma tendência muito grande. Lavabo, né? Sala para o lavabo é sempre, quase sempre. E nas suítes também, sabe? Os arquitetos adoram, assim, fazer essas portas de passagem, digamos, disfarçadas, assim, né? Com painel. É bacana porque às vezes você tem... você poupa o espaço da abertura, né, da porta, né, porque geralmente elas são de sistema deslizante, né? Assim, então você poupa esse espaço, né, que poderia estar ali comprometendo uma passagem, alguma coisa, e fica bonito, né? Fica bacana, dá um acabamento estético bem interessante, então, né? Isso é uma coisa assim que a gente faz bastante, assim, essa porta camuflada, né? Essa camuflagem, como antigamente tinha aquela passagem secreta, né? O cara tinha aquele escritório e atrás tinha aquela biblioteca que ele fazia assim e se entrava para o mundo de Nárnia, né? Sim, é verdade. Aliás, Nárnia é dentro de um armário, né? O filme ele entra no armário e vai para Nárnia. Então, tem muitos filmes, né? Que você entra no armário. Lá na Italínia tem isso também? Não, a gente entra no armário e vai parar não sei aonde. Não, que eu não conheci. Sai Marte, opa, o que eu estou fazendo aqui? Não tive essa... se tem, eu não conheci. Podia, né? Abre o armário, tô em Dubai, tô aqui, bora. Ai, que bom, né? Olha, fala com o pessoal lá, gente. Né? O que custa, né? Botar aí um diferencial no produto. Sim. Não, mas é interessante, isso, né? A gente percebe como, né? E eu também fico imaginando que, assim, a gente tem essa garotada, e não só dos clientes, mas você também tem no mercado uma chegada de novos arquitetos, né? Sim. Como é que os arquitetos que estão saindo para o mercado, eles se relacionam?
com o tipo de produto que você oferece, com esse público? Eles entendem rápido? Porque é um público que você atende também, né? Ah, sim. Os arquitetos de interiores e tal. Sim, a gente até tem um programa com universidades, a gente faz uma aula prática. Ah, olha aí. Dentro da loja, para eles conhecerem, né, os pré-formandos, né, para conhecer um pouco mais do mundo ali dos planejados, né, mas eu acho que eles aceitam bem, assim, sabe, eu acho que é isso, né, hoje não existe uma casa sem ter, né, minimamente ambientes planejados, né, uma cozinha não existe sem ser planejada, né, um quarto ali, um closet, também não tem uma, né? Então, assim, algumas coisas ainda, em algumas situações você, né, faz uma cabeceira estofada, você põe às vezes uma mesinha de cabeceira arredondada, um móvel diferenciado, que nem você falou, que remete um pouco mais o móvel antigo, né? Sim. Mas, assim, a grande maioria é o planejado. Então, assim, eles aceitam bem, né? Eu acho que, assim, eles já vêm da universidade já, né, conhecendo esse mercado, né? E sabe que não tem como fugir disso, né? Então... E você sabe que eu estou pensando aqui, você falando, para a gente ir caminhando para uma conclusão, como seria importante, né, se a gente tivesse um diálogo aberto entre os arquitetos dos edifícios e a turma de imóveis planejados, né? Porque eu penso assim, né? Às vezes a pessoa faz ali a planta, dimensiona os tamanhos, principalmente para os lançamentos, né? E às vezes você deixa de aproveitar bons espaços ou tem que fazer grandes adaptações ali pela falta desse diálogo. Não é por mal, né? É uma coisa cultural. Mas eu sempre penso, às vezes a gente olha plantas lá na agência que você fala, puxa, né? Ou a gente mesmo soluciona, fala, aqui se pusesse mais para cá, mais para lá, poderia caber. E eu acho que esse diálogo, não sei de que forma, né? Seria muito legal, né? E sabe que às vezes, assim, eu até fico às vezes meio chateada, assim, meio triste, assim, quando você vê, às vezes pega uma planta, já aconteceu algumas vezes, de ter ali o layoutzinho ali que eles colocam, né? A planta baixa, assim, a câmara, né? Só que não cabe. Não cabe. Você fala assim, meu Deus. Então, assim, sabe? É um pouco, né? Sim. Né? Mas tem muita coisa que poderia também, que nem você falou, se tivesse essa conversa, digamos... diálogo. Olha, eu vou fechar a planta, mas deixa lá na Italínea pra gente ver que ganhos a gente pode ter. Porque às vezes é centímetro, cada macaco sabe? no seu galho é uma solução que poderia vir, né? E às vezes tem algumas construções que é cheio de coluna, de viga, sabe? Meu Deus, isso atrapalha tanto, assim, sabe? Sim, imagino. O layout do ambiente, assim, sabe? Que às vezes... Às vezes 10 centímetros a mais que tivessem pode colocado fazer ali. Toda a diferença, né? No espaço, na funcionalidade, no trajeto, né? Sim, da pessoa dentro do próprio imóvel, né? Então, e porque isso é uma ergonomia super importante, né? É esse espaço que você tem, né, para circular, né? Qual que é a altura ideal? Qual que é o espaço entre a cama e um armário? Sim. Né? Enfim, né? Várias situações. Tem muitas variáveis, né? A pessoa tem mais idade, tem mais dificuldade de se locomover, uma pessoa que tem, né, mais peso, ela vai precisar de um pouco mais de liberdade ali para aquele espaço. Uma criança pequena, né? Qual é a altura para não bater a cabeça. São detalhes que, assim, né? Quando você está fazendo o projeto mesmo, não passa pela tua, pela tua prancheta ali, né? Depois que você vai ter que resolver isso, né? Mas a gente se atenta muito a isso, né? Esses detalhes, né? A altura, né? Esses tempos aí a gente atendeu um casal que era super alto, os dois. E a altura padrão, que normalmente ficava baixo para eles. Então a gente acabou fazendo adaptando, né? Ou às vezes ao contrário. Uma pessoa super baixinha, né? Um micro-ondas ali. Não pode ser, às vezes, na altura. Pegar um banquinho, não dá para ser, às vezes, a altura padrão, né? Então, por isso essa questão da personalização, né? Quem que vai na cozinha, né? Como que vai ser? Quem vai usar, né? Como é que essa pessoa funciona, né? Então, é isso. Abertura de gaveta, né? Tem que ter um espaço ali para você poder abrir a gaveta inteira, né? Então, e principalmente em ambientes menores, né? Que são mais compactos, assim. E às vezes o cliente quer encher de armário, e às vezes não dá, né? Vai morar dentro do armário, né? Não tudo isso a gente tem que explicar para ele, e às vezes eu falo para eles lá na loja. Pega a fita métrica, porque às vezes não adianta você falar, 60 centímetros vai ficar bom? Ele não sabe, às vezes, o que é 60 centímetros. Não tem essa noção, não tem, né? Então, pega a fia, né, a trena ali, mostra, esse espaço que você vai ter para circular, tá bom, porque às vezes eles querem colocar coisa
e não dá. Uhum. Então a gente tem que alertar, ó, podemos colocar, mas vai Sim, ficar com vai ficar espaço apertado. reduzido, vai ficar apertado. Então isso a gente tem que orientar, né? E tem que, se o cliente insistir, a gente tem que fazer ele assinar ali e concordar. Se você tiver que passar de lado encolhendo a barriga, se responsabiliza, assina aqui. Aí, porque senão... E não volte mais aqui. E a nossa obrigação, né? Porque para nós é o dia a dia. Então, para nós falarmos de medidas, a gente já tá ali, na hora respirar, né? E a pessoa não, ela é leiga, às vezes ela não sabe, né? Não tem noção, né, do que é. Sim. Então, essa é a nossa obrigação de... Tem que fazer uma visita ao Japão, né, Cíntia? Porque lá todo mundo consegue colocar uma mansão dentro de uma cápsula, né? É impressionante. A cama que sobe, que vira um armário, que você puxa, de repente, uma cômoda gigantesca, a cristaleira cai de cima do teto. É uma loucura, é uma loucura. Você sabe que eu visitei mas eu não vi mais nenhum empreendimento assim tão pequeno, mas tinha 9, acho que era menos até. 9 metros quadrados? 9 metros quadrados, Uau! Era que nem era isso, era a cama que ele levantava, a mesa, era tudo... a cozinha que vira sala de estar, é outra coisa, né? É uma loucura, né? Mas enfim, né? Mas eu não sei se... Eu acho que não... acho que vai ficar no Japão isso ainda. O brasileiro gosta de espaço, a gente gosta de esticar uma perna, de chamar alguém para ficar junto. Agora a bicharada tá entrando em casa, você precisa de espaço pro gato, pro cachorro. Isso, não dá, né? Não. É tudo isso. Um ambiente muito pequeno não dá. Bom, olha, Adriana, queridona, a nossa conversa acabou nosso tempo? Acabou. Ai, meu Deus, nossa, que rápido. É porque tá muito, né, no dia a dia, a gente tá tão dentro das coisas, né, que vai saindo assim. Você quer trazer mais alguma coisa? Eu acho que é importante você dizer onde é que as pessoas te acham, né, como é que o Espaço Italínia tá. Fala do que vocês ganharam, acho que tem um prêmio bem legal, né? Eu acho que é importante, assim, porque assim... a gente tem várias lojas italíneas, né? Aqui em Curitiba e no Brasil inteiro, né? No Brasil são aproximadamente 500 lojas, só que cada loja é independente uma da outra, né? Então, cada uma tem o seu sistema de atendimento, de pós-venda, né? Então, a gente foi premiado com uma das melhores italíneas do Brasil. Olha aí. Baseado naquela pesquisa NPS, né? Que onde ela mensura a satisfação do cliente. Do cliente. Em 2 etapas da experiência que ele teve. A compra, né? Que é onde no atendimento, né? Na loja, enfim, projeto. Enfim, e o pós-compra, que é toda a parte daí da entrega, da montagem, assistência. Então, aí a gente teve uma nota de excelência e 8 lojas daqui, das 500 lojas, receberam esse prêmio. Essa nota. Que legal. Parabéns, hein? Obrigada. Então, a gente ficou muito feliz, assim, e a gente preza muito, principalmente por esse pós-venda, assim, sabe? Porque eu acho que é importante a gente fazer um projeto bacana, que te atenda, com um preço bacana, nas condições que você consegue pagar, mas não adianta nada ficar tudo bom ali na teoria e na prática a gente não conseguir corresponder, né? Então, assim, a gente preza muito essa fase, né, do pós-venda. E graças a Deus o nosso Google, se você olhar ali, a classificação tá lá em cima. É a única loja que tem 5 estrelas também. 5.0. E aí é só elogios, ainda bem, né? E onde é que a gente acha a Espaço Italínia? A Espaço Italínia fica na Avenida Iguaçu. Sim. Né, número 3825, ali na Vila Isabel. E esperamos, né? Eu falei com a Thaís, que é a arquiteta, e tem a Ana Paula, a Tatiana, que é a gerente, né? Então, tem o nosso número ali, agora de cabeça eu não lembro ali, mas é só entrar no nosso site, ou Instagram, enfim, todas as redes sociais. Entra ali, clica ali no botãozinho, cai direto no WhatsApp da Tatiane, que é ela que faz esse recebimento, né? Essa recepção, essas boas-vindas. E aí a gente espera, né, todo mundo aí na loja para a gente poder ter o prazer de atendê-los, né, e fazer um projeto feliz, né, de vida feliz, de casa feliz, porque acho que é nosso objetivo, né, deixar a casa o mais aconchegante possível, né, o mais aconchegante, o mais prático e o mais feliz. Né? Maravilha! Então, com essa promessa de felicidade, obrigada, Cíntia, que eu te agradeço. Obrigada mesmo. Tá Valeu. Bom? Até a próxima. Nossa conversa sempre boa. Legal. E você que nos acompanhou, que bom, né? A Espaço Italínia é um dos patrocinadores aqui do projeto, do NunaCast. Então, não deixe de fazer uma visita, de entrar no site, de avaliar no Google se você é cliente, né? Eu, pessoalmente, adoro aquela loja, a gente é sempre bem recebido, o cafezinho está sempre quentinho, tem sempre um biscoitinho, tudo de bom.
Ai, que E bom. também agradecer aos outros patrocinadores que nos apoiam, a Paulo Sales Imóveis, a Dedomit Incorporações, a SZL Imóveis, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, que é onde a gente faz esse programa, e a Invebras. Muito obrigada e até o próximo episódio.